Meus queridos irmãos, vamos dar continuidade sobre o tema que nós já propusemos há um tempo atrás e começamos na última quinta-feira. Lá atrás, os irmãos lembram que nós começamos a falar da vida após a morte, baseado na palavra de Deus, baseado na palavra de Jesus, o ensino que Jesus nos deixou, que realmente vem de encontro a essa questão do espiritismo, à luz da Bíblia, o que a Bíblia fala sobre o espiritismo, qual a relação da Bíblia com o espiritismo, qual a relação do espiritismo com a Bíblia, com Deus, com a Trindade, com a ressurreição, com a vida eterna. Então tem muita coisa que a palavra de Deus ela prega, e nós sabemos que a palavra de Deus ela é viva, é eficaz, e toda a Escritura ela é inspirada por Deus, segundo o apóstolo Paulo falou a Timóteo, no capítulo 3 da sua segunda carta, no verso 16. Nós fizemos uma pincelada aqui na quinta-feira passada. Você que não teve a oportunidade de ouvir, você, por favor, entre no canal, vai lá no culto da quinta-feira passada que você vai poder ter essa introdução, não é? Nós demos uma introdução quinta-feira falando na primeira carta de João, capítulo 3, verso 8, parte B, por isso se manifestou o Filho de Deus para destruir as obras de Satanás. Em segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículo 11, eu estou aqui fazendo uma revisão, o apóstolo Paulo sofrendo uma forte oposição dentro da igreja, setores da igreja estavam contestando a sua autoridade, e ele disse para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos os desígnios, os seus objetivos. E a verdade é, irmãos, de forma nua, crua e direta, Satanás, ele é um anjo caído, ele é um opositor a Deus. A primeira sessão espírita que nós tivemos, que a Bíblia relata, foi justamente no Éden, quando ele incorporou a serpente ali, e a serpente funcionou como uma médium para conversar com Eva, e mais para frente nós vamos ver isso. Mas, na verdade, o objetivo principal dele é confundir a mente humana, nós falamos isso na quinta-feira passada, para que as pessoas não tenham acesso ao caminho, ao único que pode dar salvação. A mensagem do Evangelho é simples. A mensagem do Evangelho é que Jesus é o Filho de Deus, ele morreu na cruz do Calvário, ressuscitou ao terceiro dia e é o único que tem poder para perdoar pecados. E o sangue de Jesus nos purifica de todo e qualquer pecado. Nenhum espírito caído, ele consegue confessar isso. Ele não consegue, ele não faz isso. Então nós vamos ver isso hoje aqui, ok? Então, nós falamos sobre as práticas espíritas, falamos que o espiritismo é o ensino dos espíritos, e aquele que é espírita e é espírita mesmo sabe que eu estou falando a verdade, porque aquele que é um espírita místico, simplesmente tem uma mistura de tudo quanto é religião na sua mente, e esse é um dos objetivos de Satanás, que você não tenha Jesus na sua mente, mas que você tenha o achismo daquilo que você acha, daquilo que você ouviu aqui, ali, e você vai juntando as filosofias, as religiões orientais, e por aí vai, e você vai se confundindo, e você vai acreditando em outras coisas, e mais uma coisa é certa, o Espiritismo prega a reencarnação, o Espiritismo prega que você vai voltar, o Espiritismo prega que você terá uma segunda chance, que você pode evoluir, e a Bíblia diz totalmente o contrário. Deus diz totalmente o contrário de tudo isso. E nós vamos procurar, sem pressa, inclusive eu trouxe aqui hoje um livreto que eu li quando eu tinha 16 anos pela primeira vez.
Ele foi editado em 1978. Hoje eu vou compartilhar uma parte com vocês, mas depois ele vai ser o nosso fechamento do estudo. Então, temos data para terminar isso? Não temos pressa de terminar. O objetivo é ensinar, o objetivo é que você entenda a Bíblia. O objetivo é que você entenda o que Deus fala a respeito dessas coisas. Então, na verdade, o Espiritismo, ele é uma crença em espíritos. Me foi colocado a semana passada, mas então, se nós cremos no Espírito Santo, é uma forma de espiritismo? Não. Mas hoje eu vou explicar o porquê que não é, tá bom? Neste relato que eu vou trazer de uma pessoa que converteu-se depois de 6 sessões. E ele vai relatando cada sessão, o que aconteceu em cada sessão, ok? À luz da Bíblia. Vamos entender isso, tá bom? Então, nós falamos também que as práticas espíritas eram chamadas nos tempos bíblicos de necromancia, feitiçaria, adivinhação, magia, seus praticantes chamados magos, pitonistas, adivinhos, bruxos, feiticeiros, videntes, ok? Então, nós explicamos da dificuldade que nós, como cristãos bíblicos, nosso irmão seminarista Guilherme, na sua oração agora, rogou ao Senhor que as pessoas nesse bairro possam ver uma igreja forte e bíblica. Eu gravei isso. Isso é muito importante, porque nós temos que ser, acima de qualquer coisa, bíblicos, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Então, se não for bíblico, o que nós estamos fazendo aqui? Não é verdade? Então, nós lemos muitos textos na semana passada que falam da condenação de Deus para as práticas espíritas, ok? Então, agora eu vou ser bem direto daqui para frente, ok? Você já se envolveu com o espiritismo? Então, na verdade, o espiritismo ele está presente em quase tudo aquilo que você está ouvindo. Muitas sugestões, é como tentáculos, um deles é o horóscopo. Há muito crente, quando eu digo crente, eu digo muito cristão, que consulta horóscopo e acredita nos astros, acredita nisso. É diferente a astrologia da astronomia. É também uma coisa interessante que muitas pessoas que vão contratar hoje uma pessoa para o emprego, eles vão fazer um mapa astral da pessoa, querem saber a sua data de nascimento, o horário que você nasceu. Isso é uma prática espírita. Vocês sabiam disso? É uma prática espírita. Para saber qual é o seu ascendente, quais são as tuas tendências, quando o Espírito Santo diz que todo e qualquer temperamento ele pode ser transformado e é transformado pelo Espírito Santo, é transformado por Jesus quando Jesus entra dentro de nós. Então, eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou ser sempre assim. Isso também não é uma prática cristã, não é bíblico, porque Jesus transforma as pessoas. Jesus transforma as pessoas. Então, nós temos que estar atentos a essas coisas. Às vezes você vai fazer uma entrevista, você vai se preparar, fique aí atento, ore, você tem que ter uma vida de oração, consulte ao Senhor. Senhor, eu estou indo para uma consulta, tal. Quem é que abre porta e fecha a porta? É o mapa astral ou é Deus? É Deus, compreendem? Então, é só para vocês saberem que isso é uma prática espírita também, ok? Então, você já se envolveu com o espiritismo? Muitas vezes nós estamos vendo novelas, e as novelas, as pessoas choram. As pessoas choram com situações onde o espiritismo ele é pregado o tempo todo naquela telenovela. De forma sutil, de uma forma assim, devagarzinho, sem você perceber nada. E ali está o ensino espírita. E se você não estiver atento, em sintonia com Jesus, você chora e você acredita naquilo. É um espiritismo. É algo irreal.
É algo que está acontecendo ali para te dar uma falsa impressão e para te dar uma falsa certeza de que aquilo é possível, quando a Bíblia diz que aquilo não é possível. Ou você sobe ou você desce. É o que a palavra de Deus diz de uma forma direta. E eu pergunto, você está tendo algum envolvimento com o espiritismo? Os cristãos estão tão letárgicos hoje que a gente às vezes está tendo prática espírita dentro das igrejas, sem perceber. Há certos cultos que são realizados hoje que têm práticas espíritas, parecido com o espiritismo, que lembra práticas espíritas. Então, tudo isso a gente tem que estar, mas a gente vai conversar. Estou só deixando esses pontinhos para vocês ficarem pensando, porque sabe quem vai ficar ajudando você a pensar? O Espírito Santo que está em você. E você que me ouve, se não está em você ainda, ele já está trabalhando para te convencer do pecado, da justiça e do juízo, porque essa é uma das principais funções que ele faz com muito prazer, porque ele é o próprio Deus e ele te ama. Então eu quero hoje falar sobre a questão do relacionamento entre o Espiritismo e a Bíblia. O Espiritismo não crê na Bíblia. Isso tem que ficar muito claro. E ele nem pode crer na Bíblia, porque a Bíblia o condena. Ok? Mas eles usam trechos isolados da Bíblia, interpretados fora do seu contexto, para poder contextualizar e aprovar as suas doutrinas. A base real do Espiritismo é o ensino dos Espíritos, e afirmam ser a terceira revelação. Nenhum espírita pode dizer que isso não é verdade, porque ele sabe que é verdade. Se há algum espírita me ouvindo, você sabe que é verdade. O espírita, ele crê na terceira revelação. Ele crê no Antigo Testamento, ele crê no Novo Testamento e ele crê no ensino dos espíritos, que é dada pelos espíritos. Quem são esses espíritos? O que a Bíblia fala que eles são? São espíritos caídos. Anjos que foram decaídos. Anjos que não se rebelaram contra Deus. Anjos que foram iludidos por Lúcifer e seguiram Lúcifer e caíram juntamente com ele. Esses espíritos, eles ministram para seres humanos, ok? Alguns ainda chegam ao ponto de dizer que o Espírito prometido por Jesus é a terceira revelação. Ou seja, eles estão blasfemando, estão negando o Espírito Santo, dizendo que o Espírito, entre aspas, de letra minúscula, recebido pelos médiuns, é o mesmo prometido por Jesus. E nós sabemos que isso não é verdade. Nós sabemos que isso não é verdade, e hoje eu vou mostrar aqui um testemunho de uma pessoa que depois tornou-se pastor, Victor Ernest, no seu livro traduzido para a língua portuguesa, em 1970, Eu Falei com Espíritos. Eu vou agora relatar aqui, ok? Baseados na inspiração desses espíritos, muitos livros são escritos e seguidos pelos espíritas. O cristão, ele tem a Bíblia como única regra de fé e prática. Nós cremos que a palavra de Deus é a verdade, que a palavra de Deus é a revelação de Deus ao homem. Então, esse é o nosso guia, não são livros. Depois, com o tempo aqui, com o passar dos estudos, nós vamos falar de depoimentos de psiquiatras, de médicos, que falam sobre as ações do espiritismo na mente do ser humano. Mais para frente. Mas eu quero falar sobre esse testemunho que é dado por aquele que veio a tornar-se pastor, Victor Ernest. Essa tradução foi feita em 1975. Eu vou ler para vocês prestarem bem atenção, e vocês vão entender que isso está relacionado à relação entre a Bíblia e o Espiritismo. Pastor Victor narra sua primeira experiência
numa sessão espírita, após a morte de sua irmã de 7 anos, que deveria ser trazida à presença da família, através do médium mergulhado em estado de inconsciência. Sua primeira decepção ocorreu quando o espírito vindo do além disse que Iris, é a irmã dele, sua irmã, somente na semana seguinte poderia estar presente, uma vez que, estando por tão pouco tempo no mundo dos espíritos, ainda estava na fase de ajustamento. Ok? Percebam que isso ocorre muito. Aqueles que já tiveram um contato ou já ouviram de pessoas, eu sei que isso é uma prática. Sempre há esse tipo de ajuste. Essa foi a primeira reunião. Na segunda reunião, deparamos-nos com outra fase do espiritismo, a sessão de megafone. Um megafone de metal, feito de alumínio ou folha metálica, ficava em posição vertical num pires umedecido, colocado numa mesa no meio da sala. Quando o médium entrava em transe, o megafone se erguia e tomava posição horizontal. Misteriosamente, ele começava a girar com um zunido suave e se movia em torno da sala, parando a intervalos no ar. A voz rouca do megafone tentou convencer a família ser sua irmã que falava. O resultado é que, dentro de algum tempo, o pastor, aquele que veio se tornar pastor, o pastor Victor e sua irmã, estavam mergulhados no espiritismo. Diz ele: experimentei as 6 sessões de espiritismo: passividade, realidade, vocal, revelação do megafone, luzes, transfiguração e evitação. Conta o pastor Victor como se converteu. Estava numa sessão à hora do crepúsculo. Tudo era paz e tranquilidade. O megafone descrevia um arco de volta ao nosso de círculo e então parava perto dos ouvintes designados pelo espírito mentor. Eu estava alheio a quase tudo o que o espírito dizia, até que minha mãe exclamou ofegante: mas isso não é o que diz a Bíblia. Como de costume, ela teria recebido uma severa advertência pela sua falta de respeito. Mas desta vez o megafone planou e o espírito mentor falou como se nada houvesse acontecido. Esse incidente é que me incitou a saber o que a Bíblia ensinava e resolvi comprar uma Bíblia, por causa da palavra da mãe dele. Mas isso não é o que diz a Bíblia. Lendo a palavra de Deus, descobriu, o que veio a se tornar pastor, na carta do apóstolo João, essa advertência. 1 João 4:1. Amados, não deis créditos a qualquer espírito, antes provai os espíritos. Ok? Está uma recomendação bíblica. Decidiu, portanto, que na próxima sessão testaria os espíritos conforme a palavra de João. Ele gravou esse versículo. Ou seja, esse versículo para ele estudando, buscando. Quando a gente busca Deus, Deus se revela para a gente. Você crê nisso? Porque quando você busca, Deus te mostra. Você está estudando e daqui a pouco vem aquele versículo que você precisa ouvir, você precisa ler para que o Espírito Santo fale: olha, está vendo? É assim. O que você está buscando está aqui, eu tenho uma palavra para você. E aquilo ficou na cabeça desse rapaz, ok? E ele decidiu então que na próxima sessão ele testaria os espíritos. O apóstolo João disse para provar os espíritos. A palavra de Deus diz para provar os espíritos. Olha o que diz a palavra. 1 João 4:3. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Agora a resposta, estou chegando numa resposta, começando a minha resposta
há talvez algumas dúvidas que tenham ficado entre espíritos e também temos prática espírita. Não, nós não temos. Olha o que diz a palavra. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Mais uma prova. Qual não foi a sua surpresa quando o espírito mentor, olha o que aconteceu aqui nessa sessão, na sessão seguinte, começou dizendo que aquela sessão seria de perguntas e respostas. E que as perguntas deveriam ser de natureza espiritual. Isto jamais havia acontecido. Cada pessoa poderia fazer 3 perguntas, disse o espírito mentor. Aí ele diz dirigi minha primeira pergunta ao espírito mentor. Em temor e tremor, perguntei se ele acreditava que Jesus era o Filho de Deus. Eu estava tão excitado que mais parecia outra pessoa fazendo a pergunta. O espírito mentor respondeu suavemente. É lógico, meu filho. Jesus é o Filho de Deus. Creia apenas como está na Bíblia. Admirado com a resposta que nunca antes eu tinha ouvido, mas não estava satisfeito. Ele aguardou a segunda oportunidade. Ele tinha direito a 3 perguntas, ok? Desta vez, hesitantemente perguntei, ó tu, grande e infinito Espírito, crês que Jesus é o Salvador do mundo? Quase antes de concluir minha pergunta, veio a resposta, meu filho, por que duvidas? Por que não crês? Tendo estado tanto tempo conosco, por que continuar a duvidar? Percebem? Então, diz aquele que viria a se tornar o pastor, o Espírito passou a fazer uma longa preleção com citações bíblicas sobre a importância e significado de crer. Quero que vocês tenham aqui em mente que se há alguém que conhece mais a Bíblia do que qualquer um de nós, é o nosso adversário. E, consequentemente, aqueles que estão com ele, conhecem? Estavam com a palavra. A palavra é Deus. A palavra se fez carne, ela é Jesus. Eles estavam com ele antes da queda. Como não conhecem? Então citaram. Mas veja que vai citar, e olha aqui, uma longa preleção com citações bíblicas sobre a importância e o significado de crer. Para tentar ali fazer com que o cara parasse. Tá bom, vou convencê-lo. Vai ficar por aí, ele vai ficar satisfeito. Mas ele estava realmente determinado. E na terceira oportunidade, ele reexaminou o que o Espírito havia dito. Ou seja, ele ouviu todo o discurso, mas ele lembrou do que ele estava estudando e lendo na palavra. E ele fez a terceira pergunta. Ó Espírito, crês que Jesus é o Filho de Deus e que Ele é o Salvador do mundo? Ele afirmou, você falou que você crê. Crês que Jesus morreu na cruz e derramou o seu sangue para a remissão do pecado? Na hora que ele fez essa terceira pergunta, o médium, em transe profundo, foi arremessado de sua carreira, da sua cadeira. Foi cair bem no meio da sala de estar e gemia como se estivesse sentindo profunda dor. Os sons turbulentos sugeriam espíritos num carnaval de confusão. Ele diz, nunca mais fui a outra sessão. Eu havia provado os espíritos e achado que não eram de Deus. Ele teve essa conclusão. Há uma pergunta, e eu quero aqui falar para vocês, isso é relacionado à Bíblia, por isso que o Espiritismo, ele utiliza trechos isolados, como esse Espírito utilizou, mas eles não creem na Bíblia, como a palavra de Deus. Há uma pergunta que os Espíritos não podem responder,
porque sua resposta implica na condenação eterna de Satanás e de seus anjos e na salvação do pecador perdido. Essa é a questão. Essa foi a pergunta que aquele que veio a se tornar o pastor Victor, fez. Jesus morreu na cruz e derramou seu sangue para a remissão do pecado? Essa pergunta que o Espiritismo não pode responder. Sabe por quê? Porque a Bíblia responde. O Espiritismo não responde essa pergunta. Por isso aquele médium foi lançado, arremessado da sua cadeira. Porque não aguenta. É muito forte. O poder do nome de Jesus é muito forte. Cristo morreu por nossos pecados segundo as Escrituras. 1 Coríntios 15, 3. Cristo morreu por nossos pecados segundo as Escrituras. Eu quero encerrar essa parte rogando a Deus que o mesmo tenha sido nas suas mãos um instrumento no sentido de buscar um conhecimento mais profundo da palavra, que tenha inspirado você agora a buscar um pouco mais, a ler mais a Bíblia. Laice disse que ouviu um momento com Deus e olha como o Espírito Santo fala, e pode ter certeza que falou com ela de uma forma mais ampla, mais profunda, porque se ela está estudando o livro de Ezequiel e o momento com Deus hoje fala sobre Ezequiel, como não ser mais profundo? Só o Espírito Santo pode dimensionar o que foi para ela, o que ela ouviu hoje, e o Luiz também. Porque você está em contato com a palavra, você está estudando a palavra. E quando a gente busca ler, o Espírito Santo se revela. As palavras de Jesus registradas por João no seu Evangelho, capítulo 5, versículo 39, possa ajudar você a buscar a Cristo no lugar certo. João 5, 39. Vocês estudam cuidadosamente as Escrituras, porque pensam que nelas vocês têm a vida eterna, e são as Escrituras que testemunham a meu respeito. Contudo, vocês não querem vir a mim para terem vida. Você só vai ter vida se você vier a Jesus. Você só vai ter paz se você vier a Jesus. Você só vai ter vida eterna se você vier a Jesus. Você só terá pecados perdoados se você vier a Jesus. Então nós temos que entender o seguinte: o Espírito Santo nos foi outorgado, ok? O Espírito Santo, Jesus está à direita do Pai, nos concedeu o Espírito Santo, o Consolador. Nós adoramos a Trindade. Nosso culto não é espírita, o nosso culto é cristocêntrico. Vocês percebam que todo o culto prestado a Deus, ele tem que ser levado a Jesus, enaltecer o nome de Jesus, porque só há um nome pelo qual o homem pode ser salvo e deve ser salvo, é Jesus. Não há outro nome. Ele veio, transformou-se, ele veio em carne, viveu entre nós, morreu na cruz, ressuscitou ao terceiro dia, está assentado à direita de Deus Pai e nos concedeu o Espírito Santo. Pai, Filho e Espírito Santo são Deus. É o único e verdadeiro Deus. E qual a função do Espírito Santo? O culto é cristocêntrico e o Espírito Santo é aquele que convence, é aquele que interage conosco. Jesus disse, eu não vou deixar vocês órfãos. O Espírito do Senhor, ele está sempre presente. Se você for no Antigo Testamento, quem é que falava com os profetas? Não era o Espírito? É o próprio Deus. O Espírito Santo é o próprio Deus. Na pessoa do Espírito Santo, ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo.
convenceu esse rapaz chamado Vitor, que depois se converteu e veio a tornar-se pastor e dirigiu uma igreja. Nós estamos falando de 1975, muitos anos atrás, 47 anos atrás. Convenceu esse rapaz através do quê? Da palavra de Deus. Por isso a igreja tem que ser bíblica. Por isso a igreja tem que pregar a Bíblia, a verdade. Porque o Espírito Santo interage conosco e diz: olha, este é o caminho, é por aqui que você tem que ir. Por isso a responsabilidade que temos de pregar o evangelho genuíno, de pregar as coisas de forma correta e entender de forma correta o que é adoração, por exemplo. Que muitas vezes entendemos adoração como algo que fica aquelas lâmpadas piscando e você pulando e saindo fumaça e você sim, aquele entretenimento. Evidentemente que vocês estão falando com um homem de 60 anos, então eu sou de uma outra geração, não é? E é claro que a gente tem que estar sempre aberto àquilo que está sendo contextualizado, mas que não fuja da palavra. Cristo como centro do culto. A palavra como centro, a palavra tendo a maior parte do culto, não a menor parte do culto. Compreende onde eu quero chegar? Porque a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Ficou clara essa parte da Bíblia para vocês aqui, esse exemplo que eu trouxe para vocês? Então, na verdade, eu quero até falar aqui, eu tenho algumas questões de Kardec aqui, mas eu vou falar depois para vocês. O que ele fala sobre os espíritos. Ele mesmo fala sobre os espíritos, não é? Mas eu quero dizer uma coisa para você, para ficar claro esse ponto. Hoje nós vamos terminar aqui. O espiritismo não crê na Bíblia. Ficou claro isso para você? Quando se fala que crê na Bíblia, ele não crê na Bíblia como única regra de fé e prática. Ele não crê na Bíblia como a palavra de Deus. Ele não crê em Jesus encarnado. Ele não crê no Verbo, a palavra de Deus encarnada. Ele não crê no Espírito Santo, o Consolador. Ele não crê que o Espírito Santo é o próprio Deus, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo e que mostra que só em Cristo nós teremos salvação. Só Cristo tem poder para perdoar pecados. O Espiritismo não prega isso para você. Ele vai te dar uma zona de conforto, mas vai causar uma dependência de muita coisa para você, sem você perceber. Há pessoas que realmente têm problemas muito sérios com isso. Então, há trechos isolados, interpretados fora do contexto, para provar as suas doutrinas. Quero que você leve para casa isso aqui. Ó. Eles creem na terceira revelação. Eles creem no Velho Testamento, no Antigo, no Novo Testamento, partes que lhe interessam dentro da doutrina da reencarnação, ok? Onde a Bíblia nega veementemente isso, mas eles não têm o cuidado de estudar as Escrituras, porque são tantos livros que eles leem, é tanta doutrinação, que a mente fica realmente totalmente ocupada. Vou colocar essa palavra ocupada. Ela fica totalmente congestionada, onde as pessoas têm uma dificuldade muito grande para poder entender o Evangelho. O Evangelho é simples. Não consegue entrar na cabeça deles porque é muita coisa errada e que vai ficando ali. E se a pessoa começa a aprender isso de pequeno, quando é que você vai tirar isso? Só Jesus pode fazer isso. Só Jesus pode libertar a mente do homem. Então, este ensino dos Espíritos, eles têm, ok? Me permitam, vai? Vamos lá. É como você ter Ellen White para os adventistas, ok? A revelação de Ellen White não pode sobrepujar a palavra de Deus. A palavra de Deus é a única regra de fé e prática. Portanto, para mim, heresia. Ok? A gente não pode, não tem que falar. Ok? Tem mais coisas.
né? Mormonismo, não é? Então tem muita coisa, mas eu estou aqui no espiritismo porque muitas religiões aí tomam emprestado essa questão do espiritismo, não é? Ficou claro isso aqui, gente? Ensino dos espíritos que é dado pelos espíritos. Se você estuda o ensino dos espíritos, e esses espíritos são caídos, segundo a palavra de Deus, eu pergunto para você que me ouve, é coisa boa? Não é. Tem uma aparência boa, como vocês hoje ouviram nesse relato das sessões. Você precisa crer, claro que ele é o Filho de Deus. Claro que ele é o Filho de Deus. Somente você creia. Agora creia, agora vê se você quer, receba ele. É diferente, compreende? Então, por isso que eu sempre digo para vocês que eu gosto muito dessa palavra. Você quer receber Jesus como seu Salvador? Até os espíritos aceitam. Não, realmente, eu estou aceitando mesmo, eu aceito. Eu aceito. Entrou aqui, saiu aqui, eu aceito. Agora, receber é diferente, ok? Porque o receber envolve o confronto da luz com as trevas, não é? Então, eu quero deixar isso com vocês hoje. E depois nós vamos falar na semana que vem sobre Deus. O Espiritismo, o que o Espiritismo pensa sobre Deus? Não é? E nós vamos conversar quinta-feira sobre isso, tá legal? Depois nós vamos falar da alma, vamos falar de karma, mas hoje eu queria falar da Bíblia. O confronto aberto que realmente não se crê na Bíblia, porque a Bíblia o condena. Ficou claro isso para vocês? Ficou claro que o nosso culto é cristocêntrico e que nós servimos ao único e verdadeiro Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. E o Espírito Santo é o agente que está agindo aqui entre nós. Então, é claro, Espírito Santo com E maiúsculo e S maiúsculo, porque ele é o Espírito Supremo, não é? É o próprio Deus. Alguma dúvida? Se tiver alguma dúvida no canal, depois podem deixar. O Luiz, o Eliseu passam para mim, o Silas também está lá em cima, podem passar depois, tá bom? Espero ter podido compartilhar com vocês, que a gente compartilha e, evidentemente, que depois nós vamos fazer aqui, vamos esmiuçar e eu vou, mais uma vez, ler isso aqui com vocês, tá? Isso aqui eu li uma parte hoje, e aí nós vamos batendo um papo, vamos ter bastante quinta-feira aí para bater um papinho sobre isso, tá legal? Estão gostando disso? Está sendo bom para vocês? Eu espero que sim, porque a gente precisa ficar atento. Então, cuidado com aquilo que entra na sua casa. Isso está ligado muito às tentações. Billy Graham falou muito sobre isso, né? Tem uma pregação que eu ouvi de Billy Graham essa semana sobre como vencer as tentações. E realmente é em cima disso aí. Muita coisa relacionada ao espiritismo, essas práticas ocultas, o místico, o emocional, entende? Mexe com o emocional da pessoa, com o psique da pessoa. E quando a pessoa vai ver, ela já está acreditando e está entrando na igreja, ela canta, ela faz tudo, mas ela não frutifica, não dá fruto. Que nós possamos dar fruto. Amém? Vamos ficar em pé?